Eu era um veterano quando isso ocorreu, sendo considerado sênior. Os escritores entraram em ação durante a temporada de futebol na nossa escola. Sempre fui entusiasta de jogos de futebol, pois nosso time era realmente talentoso, e não havia muita coisa para fazer em nossa entediante cidade do interior. Em um dia escolar, estávamos contando piadas de uma eletiva, na qual meu amigo JJ e eu estávamos matriculados. Como era uma sexta-feira com um jogo de futebol mais tarde, decidimos convidar as garotas Kyla e Ashley para se juntarem a nós. Conhecíamos bem as duas, então não foi estranho da parte de JJ convidá-las. Elas concordaram em nos encontrar mais tarde, e JJ me deixou em casa após a escola. Cerca de 4 horas depois, ele voltou para me pegar, e então fomos buscar Kyla e Ashley. Nos dirigimos ao estacionamento dos fundos da escola, próximo à floresta, com 4 locos no carro, garantindo que ninguém nos visse. Despejamos mais álcool em garrafas de água para levar para as arquibancadas. Procuramos por assentos na primeira fila da arquibancada e, como o jogo começou tarde, escureceu durante o terceiro trimestre. No quarto trimestre, já era completamente escuro, e nosso time estava perdendo consideravelmente. Algumas pessoas nas arquibancadas saíram antes do final, mas nós estávamos planejando sair no campo de qualquer maneira. Após o término do jogo, que nosso time perdeu, o campo e as arquibancadas ficaram silenciosos. As pessoas correram para fora, e os jogadores voltaram envergonhados para o vestiário. Em cerca de 10 minutos, éramos alguns dos poucos restantes nas arquibancadas, junto com alguns outros e talvez algumas pessoas no campo. Na escuridão da noite, decidimos deitar no campo. JJ foi para o carro pegar mais álcool, e era por volta das 10 horas. Ele sugeriu irmos para a floresta ao lado do campo de futebol, o que parecia divertido para nós, embora as meninas estivessem apreensivas. Ao entrar na floresta, brincamos com elas, nos escondendo e rindo. Em determinado momento, enquanto estávamos lá, vimos uma figura negra imponente entre as árvores, a alguns metros de distância. Uma voz de mulher ecoou, alertando-nos de que não deveríamos estar ali. Ficamos parados, observando a figura que parecia crescer rapidamente em nossa direção, sem vermos suas pernas se movendo. Assustados, viramos e corremos de volta para o carro, deixando as meninas para trás na escuridão. Anos depois, durante o verão, quando trabalhava na escola como zelador de verão, tive um encontro estranho. Ao cortar a grama no pátio central, vi uma mulher mais velha em uma janela no andar de cima. Ela parecia ter cerca de 65 anos, com cabelo curto e cacheado, embora o rosto estivesse embaçado atrás do brilho da janela. Fui informar meu chefe, mas ao investigar, a sala de aula estava vazia e as luzes apagadas. Esses eventos inexplicáveis me levaram a acreditar que minha antiga escola pode ser assombrada por uma presença sobrenatural, possivelmente ligada à figura que vimos na floresta anos antes. Isso ocorreu quando eu tinha 15 anos, durante o segundo ano do ensino médio. Infelizmente, as aulas de almoço eram aleatórias, e neste ano, eu só tinha os amigos Liam e Mike para compartilhar esse período comigo. Alguns meses após o início do ano letivo, um novo aluno entrou na aula de astronomia do primeiro período. Nosso professor, conhecido por suas piadas, pediu a ele que se apresentasse à turma. Seu nome era Craig. O professor fez algumas piadas com Craig antes de pedir que ele se sentasse. Eu estava na última fila, e a única mesa disponível era ao meu lado, no canto de trás. Craig veio e se sentou ao meu lado antes mesmo do início da aula, enquanto todos ainda estavam conversando. Craig olhou ao redor da sala quando se sentou, e eu senti uma mudança na atmosfera em minha direção. Virei-me, fiz contato visual com ele, e ele acenou com a cabeça, perguntando o que estava acontecendo. Respondi educadamente, e ele se apresentou. Craig era um rapaz de cabelos irregulares, não exatamente atraente, mas também não feio. Durante a aula, ele brincou e agiu como se fôssemos amigos próximos, mas suas piadas eram vulgares e sua risada irritante. No final do período,
Tivemos que trocar números para um projeto em grupo. Mais tarde, durante o intervalo para o almoço, Liam e eu estávamos na mesa quando Craig apareceu. Ele se sentou ao meu lado e começou a agir como se já fôssemos amigos próximos. No entanto, suas piadas perturbadoras logo incomodaram Liam, que percebeu que algo estava errado. Esse período de almoço consolidou a suspeita de que algo não estava certo com Craig. Após a escola, naquele dia, recebi uma mensagem estranha dele, mencionando um carro de polícia na frente da minha casa. Isso me assustou, pois não havia nenhum carro de polícia. Mais tarde, ele apareceu na minha casa, rindo e revelando que era uma brincadeira. Entendi que ele estava me seguindo quando voltava para casa. Mais tarde, Craig tentou se envolver em nossos planos para sair à noite, sugerindo trabalhar juntos em um projeto enquanto tomávamos algumas cervejas. Recusei educadamente, mas ele insistiu em caminhar comigo até em casa. Quando cheguei, percebi que ele me seguirá até lá, e isso me perturbou. Na mesma noite, Craig enviou uma mensagem perturbadora, afirmando que viu carros de polícia na frente da minha casa, o que não era verdade. Isso culminou em um incidente em que ele se escondeu no quintal da minha casa, me assustando quando voltei para casa. A situação se tornou séria quando ele continuou a enviar mensagens ameaçadoras. Decidi comunicar o incidente à escola, à polícia e à minha família. Craig nunca mais apareceu na escola após esses eventos, e presumivelmente transferiu-se para outra instituição de ensino.